Nietzsche é um dos pensadores que mais influenciam a cultura contemporânea. Contundente e polêmico, foi um dos principais críticos do racionalismo. Nietzsche é profundo conhecedor da literatura romântica alemã de sua época, mas ao mesmo tempo de toda a cultura e da filosofia ocidentais, particularmente da mítica da Grécia clássica. Encontra na tragédia grega a maior inspiração do seu pensamento a respeito do espírito humano, tal como ele deveria ter se desenvolvido, não fosse o comprometimento ocorrido justamente com o racionalismo que vai guiar, vai dominar o pensamento grego e, na sequência, todo o pensamento ocidental. Sócrates, Platão e Aristóteles rompem com a visão mítica da realidade. É a origem do racionalismo, que tem como ponto culminante o iluminismo do século XVIII. Alguns de seus principais representantes, Descartes, Kant, para eles, as ações humanas devem ser orientadas pelo uso da razão. Este posicionamento de Nietzsche com relação à tradição filosófica ocidental, sem dúvida alguma, representa um contraponto, uma ruptura com relação a essa tradição que se tornou extremamente racionalista. Achava que era justamente na tragédia grega que se encontravam as raízes da verdadeira condição do espírito humano. Para isso ele faz uma contraposição entre o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Apolo traz o espírito da racionalidade, da lógica, em oposição ao espírito de Dionísio, que representa as forças vitais do espírito humano. De acordo com Nietzsche, o espírito dionisíaco é o espírito da sensibilidade humana, daquelas forças mais profundas do nosso espírito, do nosso ser, que nos movem, que alimentam a nossa existência como força de potência, como vontade. Enquanto que o espírito apolíneo é o espírito da racionalidade, o espírito do pensamento lógico, que, segundo Nietzsche, é um pensamento muito matematizante, um pensamento pouco impregnado pelas forças vitais. E o que caracteriza exatamente a cultura ocidental foi ter se baseado, ter feito esta opção por esse espírito apolíneo, como se o principal da existência humana, a dimensão principal da existência humana, fosse a dimensão do conhecimento lógico, do uso da racionalidade. É isso que Nietzsche entende como grande equívoco da cultura ocidental e que comprometeu tanto a moral, a ciência, a filosofia, a arte, enfim, a própria maneira do existir humano nesta cultura ocidental. E é exatamente contra esta orientação que ele propõe, que ele faz a sua proposta de uma verdadeira revolução cultural, uma retomada dos rumos da existência humana. A filosofia de Nietzsche traz um grande projeto antropológico, ou seja, uma nova concepção humana, um novo modo de ser. Trata-se de voltar ao modelo de homem homérico, ao modelo apresentado pela mítica clássica dos gregos. Era uma visão que se tinha antes do surgimento da filosofia racionalista de Sócrates, Platão e Aristóteles, e dos rumos que ela tomou na Idade Média e na Idade Moderna. Te propõe assim que nós reconstituamos o perfil de nossa existência, resgatando estas forças profundas que estavam inscritas na nossa natureza. Nietzsche luta contra todas as orientações do racionalismo surgido na Grécia a partir de Sócrates.
Questiona as propostas do cristianismo, que, segundo ele, enfatiza o lado fraco e subserviente do espírito humano. Nietzsche critica as orientações iluministas, como a valorização do conhecimento científico, bem como os filósofos que defendem essas propostas, tais como Kant, Descartes e Hegel. Nietzsche também se opõe ao socialismo por acreditar que, ao defender uma igualdade entre os homens, o socialismo desqualifica a verdadeira grandeza do espírito humano. Por tantas e tão contundentes críticas, a filosofia de Nietzsche é conhecida como uma filosofia a marteladas. Que ele está tentando destruir todos os ícones, todos os pressupostos e, particularmente, todos os valores que a nossa cultura, com seu embasamento filosófico racionalista, acabou consagrando. Nietzsche acredita que o homem não deve seguir os valores consagrados pela cultura ocidental, marcados pela moral cristã e pela política liberal e iluminista. Sua proposta é que reencontremos os valores a partir de nossa condição de seres vivos, dotados de uma potência instintiva que apela para uma maior grandeza, para um posicionamento moral aristocrático. Para Nietzsche, o homem é um ser voluntarioso, poderoso, que quer e deve defender sua condição de criador da história, de condutor de sua própria existência. Sua proposta é a do surgimento de um homem superior, capaz de fruir o prazer e sentir a felicidade. Nietzsche se posiciona contra a democracia liberal, se posiciona contra o socialismo, contra o comunismo, por entender que todas estas propostas, todas estas ideologias acabam escravizando de uma maneira ou de outra o homem, do mesmo modo que os valores morais do cristianismo conduziram o homem a uma situação muito análoga à situação do escravo. É bom entender, no entanto, que, ao contrário do que fazem algumas interpretações apressadas, de maneira nenhuma Nietzsche estava justificando com isto posições como aquelas que se consolidaram em sistemas políticos tipo nazismo, fascismo. Para Nietzsche, estes sistemas também apareceriam como dominadores dos indivíduos, escravizadores da vontade livre desses indivíduos. Se é que podemos falar de uma proposta política, a dele seria a de uma sociedade organizada de forma aristocrática, onde todas as pessoas pudessem exercer livremente a sua vontade de potência, ou seja, seguir os seus instintos mais naturais, mais profundos, seguir as suas pulsões, não se deixando, em circunstância alguma, se condicionar por consígnias, por determinações alheias à sua própria vontade. O homem deve ser um espírito livre, não deve se deixar conduzir como uma ovelha em um rebanho. Um indivíduo que exerce plenamente sua vontade de potência torna-se, para Nietzsche, um super-homem. Um indivíduo superior que não se deixa dominar por nenhuma força externa à sua vontade. Para ele, promover este homem superior deve ser o papel da educação. A educação tende a padronizar, né? E ao invés de deixar que os indivíduos se destaquem. Então, a implicância do Nietzsche com a democracia, com a pedagogia e com a própria ciência, porque isto vem um pouco em nome da ciência, é esse espírito de padronização, como se todos os indivíduos devessem ter o mesmo desempenho, porque todos teriam igualmente, todos teriam a mesma base. E ele não acha isso. Então, nós precisaríamos de uma política e de uma pedagogia que exatamente fizesse o contrário. Ao invés de padronizar, de fazer que aqueles indivíduos mais
dotados pudessem, mais talentosos, pudessem se destacar. Contra a padronização dos indivíduos, Nietzsche propunha uma formação diferenciada. Uma formação como expansão, como desdobramento, nunca como ajuste ou adequação. Ao falar da educação de seu tempo, Nietzsche se refere a 3 tipos de egoísmos a que ela tem conduzido. Primeiramente, o egoísmo que ele chama dos comerciantes, que é este egoísmo que preside todo o nosso relacionamento comercial, onde se visa simplesmente o lucro, o ganho, a usura, né? Bem no espírito do capitalismo que está se consolidando naquela época. Em segundo lugar, há o egoísmo do Estado, que é este egoísmo do espírito público que tende a introduzir na vida social uma igualdade de fracos, uma igualdade de pessoas menores totalmente dominadas pelas determinações dos partidos, dos governos, enfim, da burocracia. A terceira forma de egoísmo é o egoísmo da ciência, na medida em que ela se considera como sinônimo do único conhecimento válido e vendo a cultura apenas como resultado do progresso científico, desconhecendo os principais valores da existência humana, que são aqueles valores ligados exatamente à vontade de potência do homem, a todo este poder dinâmico que a humanidade traz e que foi sufocado pela tradição cultural racionalista do Ocidente. Assim como Nietzsche, o iluminismo propunha o cultivo da autonomia, mas eram visões muito diferentes. Para os iluministas, como Kant, a autonomia se caracterizava exclusivamente pelo aprimoramento da razão. Todas as demais forças presentes no homem eram consideradas contrárias a essa autonomia, a essa emancipação. Esta grande pedagogia do iluminismo que prometia a liberdade, a emancipação humana, graças à incorporação das luzes da razão. Quer dizer, as luzes da razão iluminariam as trevas da ignorância e, portanto, nos possibilitava conhecer todos os mistérios do mundo, que não são mais mistérios, são puramente fenômenos, o mundo está desencantado. E, corolário disso, haveria igualmente a liberdade, a consolidação da liberdade, os homens poderiam se organizar democraticamente, né, numa sociedade, então, esclarecida, livre, igualitária, né, em que todos seriam felizes. Mas exatamente esta promessa do projeto iluminista da modernidade não se realizou. Nietzsche acreditava que a autonomia não se constituía apenas pela razão. Ao contrário, a verdadeira emancipação deriva do crescimento da liberdade, da vontade de potência. Para Nietzsche, fazem parte da vontade de potência todos os nossos dinamismos emocionais, afetivos e instintivos. Muitas dessas orientações fazem parte do pensamento contemporâneo que descobre novas inteligências e valoriza diferentes formas de sensibilidades. Na visão do Nietzsche, o que se esperaria da educação é que ela não reforçasse estes elementos da tradição iluminista, mas que, ao contrário, pudesse ser um ambiente, um clima para o despertar dessas energias que estão presentes, mas muitas vezes sufocadas em cada indivíduo. Quer dizer, o modo de condução da vida social na cultura contemporânea acaba sufocando muito estas pulsões que são reprimidas pelo sistema cultural, pelo sistema religioso. Então Nietzsche propõe que se quebre a marteladas todos estes ídolos e todos estes ícones e todas essas repressões para que então a nossa
potência possa se exprimir. Certamente ele chega a discutir esta questão de como preparar o educador, fortemente inspirado pelo Schopenhauer, que exerceu um grande papel na formação filosófica do Nietzsche. E não se trata do caso do professor nem de um preparo técnico-científico na linha da tradição iluminista, e nem mesmo ver a escola como estrutura burocrático-administrativa, gerencial. O que está em pauta é muito mais a personalidade do educador. Quer dizer, certamente o professor para Nietzsche é o mestre, né? Este mestre, e o modelo de escola dele seria muito mais a de um ambiente de uma educação muito mais convivial do que propriamente neste esquema que acabou se consolidando no Ocidente, que é uma escola formal, uma escola burocratizada, gerenciada, mais um ambiente de administração da vida do que de fecundação da vida. Nietzsche é a lembrança da dimensão dionisíaca perdida durante o predomínio do pensamento racional no Ocidente. E é o que talvez todas essas referências à inteligência emocional, ao reconhecimento das diversas formas de sensibilidade humana, a valorização da estética, isto, sem dúvida alguma, é um legado da inspiração nietzschiana para o pensamento contemporâneo. Seria característico desse espírito superior, desta vontade de potência, ser extremamente criativo, né? Como se as coisas surgissem, esta força brotasse aos borbotões e levasse o indivíduo humano a ser muito mais um artista do que um cientista ou um técnico. Né? Por quê? Porque ele está vivendo a expansão dos seus sentimentos vitais, né? Quer dizer, é a força da vida que empurra para cima e que torna o homem extremamente criativo, né? Descobridor de coisas, como só ia acontecer com o verdadeiro artista, que não cria a partir de critérios racionais, né? Mas justamente pela sensibilidade, pela capacidade de se deixar explodir, de se deixar expressar a partir da pulsão das suas próprias forças, né? Esta filosofia do Nietzsche, em que pese as suas limitações pessoais e todas as dificuldades existenciais que ele mesmo enfrentou no convívio com a sociedade de sua época, sem dúvida alguma representou uma importante manifestação de protesto e um grito de defesa da liberdade humana, do valor da pessoa humana. Embora ele tenha carregado muito nas tintas, sem dúvida alguma, esta é uma proposta que valoriza a autonomia do ser humano e, consequentemente, o respeito pela dignidade humana. Embora incompreendido em sua época, hoje Nietzsche é a principal inspiração do pensamento filosófico pós-moderno. O Nietzsche, o Freud e o Marx, já na última metade do século XIX, já tinham percebido que a trajetória não estava no caminho certo. E, embora eles sejam estes três os grandes representantes do pensamento moderno, eles já lançam os germes de crítica e superação desta proposta da modernidade. É por isso que o Ricoeur chama os três dos três profetas da modernidade, né? Não por terem consolidado a modernidade, mas
terem chegado à conclusão que a modernidade era insuficiente para a continuidade da história humana. A filosofia de Nietzsche foi um apelo coletivo, já que serve a todo indivíduo, mas também um desabafo pessoal, um grito de protesto contra as duras injunções que ele próprio enfrentou em sua vida profissional, amorosa e como cidadão. A vida do indivíduo Nietzsche não é uma demonstração da sua teoria, né? Mas por limitações, né? Acho que assim, ele tinha uma clareza de espírito muito grande para ele, né? Esse modelo de homem que ele visava, mas ele não conseguiu implementar isso pessoalmente, né? O que ele conseguiu, assim, de fato realizar é que ele foi uma personalidade rebelde, né? Quer dizer, foi corajoso para enfrentar todo o poderio da igreja, o poderio do poder público, né? Mas não tinha como, né, individualmente fazer tudo isso, né? A filosofia de Nietzsche é compatível com a cultura e a civilização contemporâneas? Em que medida o ser humano pode pautar sua vida a partir das propostas de Nietzsche? Sua filosofia poderia servir de inspiração a toda uma sociedade, ou somente seria possível inspirar o indivíduo? Em uma vida em sociedade, é possível seguirmos plenamente essa vontade de potência? Quais são as principais limitações para que tenhamos um espírito livre? Até que ponto podemos ser realmente autônomos? Nem tanto a Apolo, nem tanto a Dionísio, né? Nós não podemos nos entregar nem a Apolo, nem a Dionísio. Mas eu acho que o importante do papel pedagógico da filosofia nietzschiana foi justamente de nos lembrar que Dionísio também existe e cobra um preço alto pela sua marca na condição humana.